Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por estar comigo no canal. Verifica se a sua inscrição está ok e se o sino das notificações continua acionado, para você não perder o nosso conteúdo, como este, por exemplo, em que eu vou falar do padre que ataca a doutrina da justificação de Calvino. Ele ataca dizendo que o conceito de justificação de Calvino, que é bíblico, o conceito bíblico de justificação explicado por Calvino, está errado. Então, compartilha este vídeo para outras pessoas também aprenderem sobre justificação, sobre a doutrina, o conceito de justificação bíblico explicado por Calvino, e não da maneira errada, como tem muita gente, negando a verdadeira doutrina e ensinando outras coisas, e às vezes nem ensinando, deixando os cristãos no vácuo. O conceito de justificação está errado. Porque para Lutero, a justificação é uma questão judicial. É uma justificação forense. Ou seja, você é pecador, desordenado, safado, sem vergonha. Então o Cristo escreve, digamos assim, uma quitação. Você não me deve mais nada. Você pode entrar no céu. Quando você acredita nisso, está salvo. Mas eu continuo pecador, eu continuo sem vergonha, eu continuo aprontando, eu continuo egoísta. Não tem problema. Na cruz, Cristo pegou a sua dívida, pregou na cruz. Essa linguagem é a analogia de São Paulo, né? Pregou na cruz e está perdoado. De boa. Mas onde é que está o problema do Lutero? O problema do Lutero é que para ele isso é simplesmente uma coisa judicial. É uma ficção jurídica. Você, de fato, não está salvo. Não houve nenhuma modificação em você. Você continua sendo o velho sem vergonha de sempre, só que você é bonzinho com você. Faz de conta que está quitada a dívida. E aí está resolvida a história. Então é claro que com este conceito de justificação, eu quero que vocês entendam isso agora, reflitam sobre isso, é aqui que está a coisa. Com tal conceito de justificação, é claro que não tem sentido celebrar a missa. Agora eu vou mostrar que não procedem, não é verdade, algumas afirmações que o padre Paulo Ricardo faz da doutrina da justificação de Calvino. Nota de número 3, no capítulo 17, refutação das falsas acusações com que os papistas tentam gravar de ódio a esta doutrina da justificação pela fé somente, que é justamente a fala, a tentativa de desconstrução do conceito verdadeiro de justificação, tão bem explicada pelo reformador Calvino, aqui no ponto de número 1 do capítulo 16, da Instituta 3 de Calvino, a doutrina da justificação, acompanha comigo, presta atenção aqui, a doutrina da justificação pela fé, longe de abolir as boas obras, as faz não só possíveis, porém necessárias, já que justificação e santificação não devem ser dissociadas. Com isso, pode refutar-se, em uma palavra, a imprudência de certos ímpios que nos caluniam dizendo que abolimos as boas obras e que afastamos os homens de seu zelo
quando dizemos que eles não são justificados pelas obras, nem através delas merecem a salvação. E é a doutrina católica de que a pessoa é salva pelas boas obras. E Calvino explica a doutrina da justificação bíblica, está lá na Bíblia, é judicial mesmo. A doutrina da justificação é uma questão judicial, porque está lá na Bíblia, muito claro. Ele explica para dizer que as pessoas não são salvas pelas boas obras, mas porque foram justificadas por Cristo Jesus. E veja que não é verdade algumas afirmações do padre, quando ele diz que é uma ficção jurídica. Não. A doutrina da justificação é uma questão judicial mesmo, porque implica a morte eternal. E a justificação é: Deus matou o seu filho no lugar dos homens pecadores. É uma questão judicial mesmo. Outra acusação que ele faz é que a doutrina da justificação é um faz de contas, porque a pessoa foi justificada, mas continua pecadora, miserável. E Calvino vai dizer que a doutrina da justificação é uma ação judicial de Deus resolvida, mas a partir de que a pessoa foi justificada, ela vai passar a viver em santidade e a praticar as boas obras, como ele diz aqui. E justificação e santificação estão juntas, intimamente ligadas. E ele diz aqui, ó. E, em segundo lugar, que aplanamos um caminho demasiadamente fácil para a justiça, quando ensinamos que ela repousa na remissão gratuita dos pecados, e com isso engodamos os homens de suas próprias disposições, mais do que excessivamente inclinados a fazê-lo, e os induzimos a pecar. Então, eles nos acusam de induzir os homens a pecar quando anunciamos a justificação pela fé. Ele continua: reitero que tais afirmações caluniosas são refutadas sobejamente com apenas aquela consideração. Contudo, responderei a cada uma delas de forma breve, e aí ele passa a refutar as acusações. Mas aqui já deu para você perceber que a doutrina da justificação bíblica explicada por Calvino não anula a necessidade das boas obras. Não anula a necessidade da santificação. Mesmo porque, se não há santificação, porque não houve justificação. A santificação é a prova, e aí ele vai explicando, e a santificação é a prova de que a justificação aconteceu. Então, é uma acusação esta de dizer que a doutrina da justificação, a qual Calvino deixa tão mais clara para todos nós, é um faz de contas, porque o ser humano continua pecador. Agora, por que o padre desconstrói a doutrina da justificação? Ele desconstrói exatamente para manter o ensino católico de que em cada missa Cristo morre para salvar. Em cada missa, Cristo é crucificado. Cada missa, na hóstia, no pão e no vinho, celebrados na missa, é Cristo morrendo outra vez, e de novo, e de novo, e de novo, Cristo morrendo para salvar. Toda semana Jesus Cristo morre. Todo domingo Jesus Cristo morre. Porque a missa é celebrada, a ceia católica é celebrada domingo após domingo. Em cada domingo Jesus Cristo morre. E nós vamos para as Escrituras. E dizem que Cristo morreu uma só vez.
Cristo morreu uma única vez, ele não morre mais. O que Paulo diz é, toda vez que a ceia é celebrada, é anunciada a morte de Cristo até que ele venha. É anunciado. Ele não diz que cada vez que a ceia do Senhor é celebrada, Cristo morre de novo, e morre de novo, e morre de novo. Não, essa doutrina não é bíblica. É uma doutrina católica, mas não é uma doutrina bíblica. Então, para manter essa doutrina, que Cristo morre todo domingo, semanalmente, se faz necessário negar a doutrina da justificação. Porque a doutrina da justificação é Cristo morrendo uma única vez. A morte de Cristo que justifica, ou seja, tira de Deus a punição, a condenação eternal de sobre os homens. E os homens, então, são salvos por meio da fé, quando creem nisso. A fé que a pessoa tem na justificação, em Cristo morrendo uma única vez para salvá-lo, leva essa pessoa à santificação inevitavelmente. Ao desejo de santificação. Não a perfeição, não a ser perfeitamente sem pecados. Não. Continua sendo uma pessoa pecadora, mas buscando a santificação e o desejo para ser santo à semelhança do seu Senhor. Isso é Calvino. Isso é bíblico, está na Bíblia. Você não vê outra coisa senão Bíblia nisso. Você não vê heresia neste conceito. É tão claro, tão límpido, transparente. Ao ler as Escrituras Sagradas e entendê-la, você vai ver que isso é verdade. A doutrina da justificação, bem explicada por Calvino, está aqui, neste capítulo 16 das Institutas de número 3 e também em outros lugares. Calvino menciona a santificação, mas principalmente nas Institutas de número 3, ele fala muito de santificação, de justificação, de outros temas importantes. Compartilha este vídeo com os irmãos, com outras pessoas. Você crê na doutrina bíblica da justificação, tão bem explanada, explicada por Calvino? Deixe o seu comentário aqui abaixo se você concorda. E se você não concorda, escreve aí, eu não concordo. Deixa o seu like. A gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.